Condutores, a gente vai tentar responder para vocês uma dúvida muito comum, que não é só de motorista recém-habilitado não, é de muito motorista experiente. Quando estaciona o carro, deixa engrenado em alguma marcha, primeira, segunda, ré, ou deixa o carro em ponto morto com freio de mão puxado. Vejam os carros estacionados aqui nessa rampa. Eu fiz um curso recentemente de mecânica básica e nos foi explicado pelo mecânico o seguinte: se numa ladeira ou mesmo num terreno plano você deixa o seu carro estacionado com alguma marcha engatada, se acontecer de algum carro bater atrás, do lado ou na frente do seu carro, por exemplo, aquele carro branco lá de cima, se ele por algum motivo está com freio de mão desregulado, ele volta e bate nesse carro que está aqui atrás, foi a caixa de marcha inteira para o saco. Vai quebrar a engrenagem, vai ter que abrir a caixa inteira para trocar. Então o ideal é o quê? É deixar o carro só em ponto morto com freio de mão puxado? Aí tem um detalhe, o seu freio de mão do seu carro tem que estar super, hiper regulado. Não pode ter frouxidão, tem que segurar bem o carro. No exemplo dado pelo mecânico nesse curso, vocês veem aqui as engrenagens de uma caixa de marcha. Vejam lá que a alavanca está em ponto morto. Quando o motorista estaciona esse carro e engrena alguma marcha, vocês veem aqui de 1 até a 5ª e tem a ré. Quando engrena a primeira, por exemplo, essa engrenagem roxinha aqui, ela vai encostar na engrenagem da primeira marcha. Na verdade, é um anel sincronizador de marcha. Se você coloca engrena a segunda marcha, ele vai encostar na engrenagem da segunda e assim sucessivamente. Ocorre que se bater um carro ali, atrás do seu carro, vai dar um estrago danado, vai ter que abrir toda essa caixa de marcha para trocar a engrenagem. Então, a recomendação de freio de mão puxado, esses componentes básicos aqui, ó, enumerados de 1 a 8, principalmente os cabos de acionamento de freio de mão, parafuso, tem que estar tudo muito em dia, muito bem reguladinho, porque senão periga o seu carro voltar quando você estacionou em uma subida, ou ter até algum movimento quando está estacionado em terreno plano. Aqui tem o sistema de acionamento, é simples. Para travar, puxa o freio de mão. Um freio de mão bem regulado deve fazer no mínimo 3 cliques. Se ele fez 4, 5 cliques, é sinal de que o cabo de freio de mão está frouxo, aquele que passa por debaixo do carro para travar as rodas. Leve no mecânico, peça para fazer uma revisão, é baratinho. Tem mecânico que nem cobra para fazer essa revisão do cabo de freio, do sistema de freio de estacionamento, né? Para baixar, você aperta um botãozinho e abaixa numa boa, sem problemas. Tem que estar bem regulado, senão o seu carro desce. Esse negócio de botar calço, eu já vi acidente de carro voltar e passar por cima do calço. Isso não é legal. Quando você precisa botar um calço para segurar o seu carro, é sinal que o freio de mão não está bom. Tem alguns modelos de carros mais antigos. Por exemplo, eu tinha um Uno 95, esses carros mais antigos, sobretudo o Uno, eles tinham uma dificuldade muito grande, os mais antigos, mesmo com o carro no mecânico o tempo todo para regular freio de mão. Para evitar esse tipo de problema, então você pode optar por deixar o carro engrenado desde que a situação seja favorável. Claro, a gente nunca sabe quando alguém ou algum outro veículo vai bater atrás do seu carro, mas são situações a considerar. Por exemplo, aqui nessa foto a gente vê carros estacionados na subida, outros na descida, provavelmente com a marcha engrenada. Vamos pegar os carros do lado direito aqui. Do lado direito, os carros estão subindo a rua. Nessa situação, se o seu carro for de um modelo mais antigo, aquele que você toda hora vai lá e faz a revisão do sistema de freio de mão, mas ele periga voltar, se você deixar a marcha
engrenada, na subida, deixe em primeira ou deixe em segunda marcha. O ideal é que você deixe o volante, a roda virada para dentro do meio-fio. Não é para encostar o pneu no meio-fio. Se você deixar, por exemplo, no caso desse carro da direita, estacionou, deixou a engrenada em primeira ou em segunda marcha, puxou o freio de mão. Uma dica de segurança adicional é você virar o volante para dentro da calçada, de um modo que a roda fique apontando para a calçada, porque se esse carro descer, ele vai ser amparado ali pelo meio-fio, ele vai encostar no meio-fio e é uma forma de segurar mais. Vamos pegar os carros do lado esquerdo. Se você estacionou com o bico, a frente, a cara do carro voltada para baixo, você pode deixar engrenado em marcha ré, mas é aquela história. Se outro carro bater atrás do seu carro, pode levar a caixa de marcha para o vinagre. Você pode ter a opção de deixar com o freio de mão puxado, em ponto morto, com a roda apontando para dentro do meio-fio. Se o carro descer, ele vai ficar escorado no meio-fio ali. Não é para você fazer isso aqui, ó. Estacionar já encostando, esmagando a roda no meio-fio. Não é para fazer isso. Vai ficar dessa forma, provavelmente, se você virou a roda para dentro do meio-fio, não encostou, mas o carro acabou descendo e fez esse tipo de escora. Isso aí pode amassar pneu, pode cortar pneu, mas para evitar que o carro desça, é um prejuízo que a gente corre o risco aí com toda a folga, né? É um prejuízo que vale a pena correr o risco. Não é para você escorar o pneu no meio-fio. É para você virar o pneu para dentro do meio-fio com alguma folga sem encostar. Qual a conclusão que a gente tira disso? Não é que seja proibido, não existe nada proibindo engrenar o seu carro em qualquer marcha e puxar o freio de mão. Essa avaliação quem vai fazer é você. Se o seu carro for um modelo mais antigo, que corre esse risco de descer mesmo com o freio de mão puxado e em ponto morto, opte por deixar engrenado na primeira marcha. Se o seu carro é um modelo mais novo, deixe lá só no ponto morto com freio de mão puxado. E, adicionalmente, para todos os casos, tomem essa precaução. Na hora que estacionou, está numa ladeira, periga o carro descer, então estacione com a roda longe do meio-fio, porém voltada, não longe demais, né, gente? E aí é infração deixar o carro estacionado muito longe do meio-fio. Então, o melhor é freio de mão, sempre bem regulado, todos os mecanismos dele ali, todos os componentes, fazer manutenção preventiva para segurar bem o carro, puxar o freio de mão sempre, nunca esquecer, nunca deixar mal puxado, verifica a quantidade de cliques. Isso, o cabo pode estar frouxo, pode ter um problema lá para trocar lona de freio. Isso aí o seu mecânico de confiança vai verificar para você. Tá bom? Estacionou em ladeira? Pneu não encosta no meio-fio, mas fica voltado para dentro. Você é que vai decidir se vai deixar na marcha, engrenado, já está sabendo os riscos, ou se vai deixar em ponto morto com o freio de mão puxado e as rodas viradas para dentro do meio-fio, porém sem encostar neles. Ok?